FATEC, formação nas áreas de Libras, psicanálise clínica, bacharel em teologia, pós-graduação e muito mais. Conheça o nosso ensino à distância. 17-3421 5653 e venha ser FATEC você também. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando nesse trimestre Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Hoje nós estudaremos a lição 10, a data da lição 10 é 7 de setembro de 2014. O tema é o perigo da busca pela autorrealização humana. É um tema de um enfoque muito importante para a igreja e para os dias atuais, tendo em vista a orientação que nós recebemos até nas escolas, na pré-escola, na escola do ensino fundamental, do ensino médio. Hoje nós temos uma orientação na escola, uma orientação cultural, né, já orientada para disputa. O próprio professor avisa para o companheirinho de classe dizendo o seguinte: não empresta seu material, não empresta sua tarefa, não compartilhe com ele, que ele pode ser um possível concorrente seu no futuro. Então, a própria orientação cultural e acadêmica no nosso país já leva para a abordagem do assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos ver que perigo isso traz para o ser humano. Então, o tema é o perigo da busca pela autorrealização humana. O textuário diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. A verdade prática diz o seguinte: a realização humana, à parte de Deus, é impossível de acontecer, pois a criatura não pode viver longe do Criador. Ou seja, a realização humana, sem a participação de Deus, ela é impossível de acontecer. Deus tem que estar nos seus projetos. A leitura bíblica em classe está em Tiago 4, 1 a 10. No domingo de manhã, você faz a leitura dessa leitura bíblica em classe e aconselho até durante a semana que você faça a leitura desse texto com um pouco mais de atenção. A introdução diz o seguinte: realização profissional, pessoal e o desejo de uma melhor qualidade de vida são anseios legítimos do ser humano. Ora, ninguém aqui, e principalmente nessa lição 10, creio que não seja a intenção do autor, de achincalhar, as pessoas que estão buscando uma vida melhor, buscar um estudo, buscar uma progressão social, buscar um status melhor na sociedade, uma posição financeira melhor, adquirir alguns bens. Isso não é pecado, não é problema. Pelo contrário, quando nós galgamos isso, nós estamos sendo prósperos, e a Bíblia diz que a prosperidade é um dom de Deus, é de Deus a prosperidade. Então, o intuito dessa lição não é achincalhar, e arrebentar com quem busca uma projeção e busca conquista, seja social ou econômica, de autorrealização na vida. A autorrealização é normal, ela já é inerente ao ser humano. Então, o objetivo da lição não é esse. Mas o que a lição traz é um alerta para quando nós passamos a buscar essa autorrealização e deixamos Deus de forma secundária, aí é problema, Eu não sei se tem aqui na revista, pelo visto eu não observei isso, mas a Bíblia diz: buscai primeiramente ao reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente a Deus e secundariamente a autorrealização. O problema é quando nós colocamos a autorrealização acima do buscar a Deus. Aí complica. O capítulo 1 fala a origem dos conflitos e das discórdias. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, que sentimentos são esses, item 2, a origem dos males, item 3, o porquê de não recebermos bênçãos. Olha o que diz o item 1 do capítulo 1, que sentimentos são esses. Aqui o líder da igreja, Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, denuncia o tipo de sabedoria que estava predominando na igreja: a terrena, a animal e a diabólica. Ou seja, dentro da igreja em Jerusalém, na época de Tiago, predominava uma sabedoria terrena
diabólica e animal. Ou seja, as pessoas, para progredirem, para se autorrealizarem, estavam usando as mesmas estratégias que as pessoas mundanas. E nós sabemos que o crente, para progredir, seja espiritualmente, seja financeiramente, seja socialmente, ele não usa as mesmas estratégias que o mundo. Quais são essas estratégias? Guerras, pelejas, discórdias, intrigas, invejas, ciúmes. Todo esse tipo de arma estava sendo utilizada pelos crentes em Jerusalém. Então, num primeiro momento, eles citam: que sentimentos são esses? Sentimentos do quê? De inveja, de ciúmes. E nós sabemos como o mundo procede, né? Quando a pessoa tem inveja da outra, tem ciúmes, o que ela faz? Mas dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, não pode ter esse tipo de progressão. Não pode ter, a pessoa não pode se autorrealizar através de uns sentimentos através desse tipo de estratégia. O item 2 do capítulo 1 fala sobre a origem dos males. Olha a origem do mal aqui na igreja em Jerusalém: a cobiça e a inveja. Estas são as predisposições básicas da nossa natureza para desenvolver uma atitude combativa e de guerra contra as pessoas, até mesmo em nome de Deus. Então Tiago fala aqui que algumas pessoas, através da cobiça, da inveja, queriam estabelecer uma atitude combativa, ou seja, desenvolver desentendimentos com pessoas dentro da igreja, para conseguirem galgar novos postos, conseguirem galgar uma autorrealização humana. Nós sabemos, né, que tem muitas pessoas que se autorrealizam através de liderança, galgando a liderança, galgando um posto. E diz mais aqui que essas pessoas até faziam esses combates para se autorrealizarem em nome de Deus. Em nome de Deus. Tem gente que é tão esquisita dentro da igreja, até líderes, pastores, né, que eles se expõem até ao ridículo. Eu cooperei com um pastor, né, um pastor presidente, e um dia eu estava na instituição e chegou um outro pastor presidente, conversei com ele, ele acabou de sair, chegou o meu pastor presidente. Aí o pastor presidente chegou e falou: o pastor presidente estava aqui agora mesmo, já acabou de sair, mas esqueci de falar o nome dele, de que cidade que ele era, de uma cidade vizinha. E o pastor presidente: que eu saiba, nessa cidade só tem um pastor presidente. Olha que idiotice, que barbaridade, né? Um homem com sentimento desse, né, se autorrealizando com esse nome, presidente, né? Então, qualquer coisa que ameaça, a cobiça e a inveja, e o combate está armado. Só de você falar um bom dia, dizer que o outro presidente passou, já o combate está armado. Luta por cargo, né? Mas pergunta para esse tipo de gente se ele quer fazer uma visita, se ele quer ir numa cadeia, né? Se ele quer ir num hospital. Não quer, né? Só quer o cargo, mas não quer trabalhar. O item 3 do capítulo 1 fala o porquê de não recebermos bênção. Segundo como vimos, Deus não tem compromisso com os nossos interesses mundanos. Quando pedimos, pedimos mal. Por quê? Pedimos através do nosso desejo egoísta, de natureza humana, e queremos que Deus chancele. Ou seja, Deus não tem pacto. O item 3 fala por que nós não recebemos bênção. Deus não tem pacto com quem tem interesse mundano, pessoas com interesse de domínio, com estratégias para se manter no poder. Deus não tem pacto com esse tipo de gente. Deus não tem pacto com esse tipo de gente que faz estratégia, derruba um, derruba outro, e faz por aqui, coloca uma igreja contra a outra, né? Pastores dentro do próprio ministério que diz: pô, você não pode ir lá visitar outra igreja não. Proíbe. O cristianismo dele é diferente, o céuzinho dele é particular, é dele. Ele tem um céuzinho só para ele. Então,
Interesse mundano. Por quê? Quer se manter no poder. E aqui, na revista fala, o interesse é, din-din. Quer se manter no poder por causa do din-din, né? Não sabe fazer outra coisa. Se cai a posição, não tem din-din. Aí o que resta? Cabo da enxada, roça, né? Aí é complicado. É complicado. Então, olha o que diz mais aqui. E ainda esse tipo de gente, ainda egoísta, só está defendendo o interesse dele, dentro da igreja, porque se preocupar com a igreja ele não se preocupa, a igreja se divide, se arrebenta, ele não está nem aí. Povo que sai, que se arrebente, ainda tem coragem de pedir para Deus, e ainda fala que está agindo em nome de Deus, e ainda pede para Deus chancelar. Mas a gente compreende, é um tipo de gente que está dentro da igreja, né, galgou ministério, mas conhecimento da palavra de Deus não tem nada. Ou não se converteu, porque aqui, né, diz aqui num capítulo aqui, para converter da soberba e para humilhar, que ainda Deus tem perdão ainda para esse tipo de gente. Aí pede para Deus chancelar. E aí sofre. Deus não responde. Aí já tem outra arma. Estou sendo perseguido pelo diabo. O diabo está usando pessoas e está me perseguindo. Então, é difícil, hein? Com esse tipo de gente é difícil. É difícil. Camarada para defender o salário dele, meu irmão. Camarada para defender o din-din dele. E a mordomia da família, meu irmão. Olha, faz proeza, hein? Ou ele culpa alguém, algum obreiro, ou ele culpa a igreja, ou culpa o diabo. Tem três classes de pessoas para ele culpar, né? Mas não vê que é um irresponsável, não vê que é um arrebentador de igreja, né? Não vê. E ainda encontra gente que apoia esse tipo de gente ainda, que está junto, né? Está junto na bênção, né? Na bênção entre aspas. Mas Deus não te atende, meu amigo. Deus não te atende. Se você não se converter e não mudar o seu coração, Jeová vai te pegar. O item 2, o capítulo 2, fala a busca egoísta. Aliás, esse termo egoísta diz da pessoa que só pensa nela própria. E tem uns líderes por aí que é super egoísta, porque a igreja dele vai esvaziando e ele não está nem tendo salário. Meu salário sai? Sai. Não tem problema, pode ficar Pedro, Tiago e João Resto, que saia, que se vire. Deus manda outro. Deus manda outro? Deus manda outro? É porque o povo está muito sedento de salvação. Não pode vir uma cruz na frente de uma igreja que está entrando. Ah, meu amigo, mas se não fosse isso, tu estava enrolado, né? E ainda encontra gente que financia esse tipo de gente. Ainda encontra gente que financia esse tipo de gente. Capítulo 2, a busca egoísta. Olha no item 1, como Tiago chama essas pessoas. Adúlteros e amigos do sistema mundano. 2, item 2, do capítulo 2. Inimigos de Deus. Item 3, o espírito tem ciúmes. Por que Tiago fala que essas pessoas são adúlteros? Porque elas flertavam com o sistema mundano, ou seja, copiavam as estratégias do mundo, das estratégias organizacionais do mundo, e trazia para dentro da igreja. Que muito líder tem feito isso, né? E aí, então ele chama de adúltero, por quê? Está adulterando o que Deus determinou para a igreja. Adulterando em que forma? Diz aqui, as más atitudes. Líder com más atitudes não dá exemplo. Prega uma coisa no púlpito, mas fora é outra. Prega lá na igreja com quem a gente tem que ter ética, tem que ter moral, tem que ter respeito na comunidade onde vive, mas não paga ninguém. Tem uma lista de processos que correm mundo afora. É conhecido nos meios policiais, delegacias, fóruns, etc. Então, má atitude, é um adúltero, adultera o que Deus determinou para a igreja, para uma liderança sadia, para um crente sadio. Invejoso. Tem líder, irmão. Líder, eu estou falando do líder masculino, do pastor. Ele é tão invejoso que tem inveja até de mulher.
Ele tem inveja até da liderança de mulher. Já vi pastor perseguir liderança feminina dentro da igreja, porque ele tem inveja. Se a mulher levantou lá, foi no púlpito, pregou melhor que ele, ou Deus usou, tá lá. Né? Conheci uns desses bonitinhos aí, camarada pregava, ia bem de um jeito, tá ele no outro dia pregando, copiando, o mesmo saltinho que o outro dava, ele dava também. Cobiçoso, né? Ele está lá dentro do sacerdócio, aí tem um irmão empresário na igreja, chega com um carro, ele quer um carro igual, cobiçoso, só quer saber do deleite dele, né? Vou viver minha vida no ministério da picanha, né? Como diz aquele salmo, refrigera minha alma com Coca-Cola e faz-me deitar em colchão de mola. É a vida dele, né? Deleite carnal. E camarada de peleja e guerra, quando ele não está brigando com os obreiros da igreja, ou dividindo a igreja dele, porque quem divide a igreja é a própria liderança. Quem divide a igreja é a própria liderança, a sua má gestão e que faz divisão de igreja. Aí quando ele não está na peleja contra a igreja, contra o obreiro, quando ele não está guerreando com a igreja, ele escolhe um obreiro para guerrear. E quando ele não está guerreando na igreja com o obreiro, guerreia com a mulher dele. Quando não é com a mulher dele, é com os filhos dele. Mas não tem sossego, é o espírito de Saul, não tem paz. Por onde passa, pode pegar o histórico da cidade por onde passou, guerra e peleja. Isto é um egoísta do coração humano, representa o próprio egoísmo. O item 2 do capítulo 2 diz que esse tipo de gente é inimigo de Deus. Já pensou um pastor que lidera a sua igreja e o título dele é inimigo de Deus? Como pode isso? Paulo diz que de uma determinada igreja, quem pastoreava, quem estava lá no púlpito, na cadeira principal era o diabo. Por que não vai ter um líder inimigo de Deus? Diz aqui, a amizade com Deus e com o mundo transformará as pessoas em inimigas de Deus. Ou seja, ele é amiguinho de Deus na igreja, mas gosta de usar as estratégias mundanas para se manter no poder na igreja. Que tipo de liderança é essa? Liderança inimigo de Deus. O item 3 do capítulo 2 fala: o Espírito tem ciúmes. O Espírito Santo que em nós habita é zeloso. Ele é o selo que marca-nos como propriedade exclusiva de Deus. É óbvio, mesmo que você está no caminho errado, Jesus te comprou através do seu sangue. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo constantemente está em ciúme. Deus não quer que você continue com essas práticas dentro da igreja, usando estratégias, artimanhas, técnicas para dominar a igreja de Cristo. Ninguém domina a igreja de Cristo, meu querido. Ninguém domina a igreja de Cristo. Capítulo 3, a busca da autorrealização. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, humilhando-se perante Deus. Item 2, convertendo a soberba em humildade. Item 3, humilhai-vos perante o Senhor. O item 1 do capítulo 3 diz assim: humilhando-se perante Deus. Humilharmos-nos diante do Senhor é reconhecermos quem somos à luz da sua demonstração. Ou seja, você quer se humilhar? Reconheça que você está errado. Mas tem camarada, irmão, que todo mundo está errado, inclusive Deus. Ele não. Ele é muito santo. Ele está acima de todos. Ele está acima de todos. Já vi pastor chorar em convenção, em reunião, chorar, em cima do púlpito. Não faço isso, não, porque estou se gabando, hipócrita. Mas vai ver o histórico dele para ver. Vai ver o histórico. Então, se humilhar é reconhecer o que Deus te fala. É acolher com humildade o confronto do Senhor. Deus está te confrontando nessa palavra. O arrogante, o soberbo, o ganancioso nunca terão esta atitude e por isso serão abatidos. Então você que é arrogante, que é soberbo, ganancioso, já vi pastor dizer, no púlpito com esse pastor eu não sento. Arrogante, soberbo. A palavra de Deus diz que Jeová vai te quebrar. Você vai ser abatido, rapaz. Se acha acima de todos.
Ele é impecável, é santo, sobre ele não pesa sombra de dúvida e mácula. Vai ver a vida, né? Como Jesus disse, você não tem nenhum pecado? Pega a primeira pedra, atira. Os judeus quiseram fazer isso. Onde foram parar? Né? Quiseram vencer pela lei, nós somos impecáveis. Se não for Jesus na tua vida, meu filho, se não for o sangue de Jesus, você está enrolado. Final é ser abatido. Item 2 do capítulo 3, convertendo a soberba em humildade. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Jesus ainda quer te salvar. Ele está te dando a oportunidade. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Grita aí, Deus vai te ouvir. O que precisa acontecer é um verdadeiro arrependimento. Pastor tem que se arrepender, líder, membro, criança, velho. O arrependimento é para todos. Ninguém está acima do arrependimento de Deus. Se você está errado e entrou por esse caminho, você deve buscar o arrependimento. E o bom é que, no item 2 diz, que os ouvidos de Deus, a mão de Deus, está pronta a te atender. O item 3 do capítulo 3 fala: humilhai-vos perante o Senhor. A exaltação do Senhor ser-nos-á dada, mediante a sua graça e bondade infinita. Arrependeu? Deus vai te exaltar. Humilhamo-nos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. O caminho da humilhação é o segredo. E Deus lhe exaltará. Deus lhe exaltará. A gente ouve história de uns pastores por aí, né? Diz que levou uma chibatada e depois fala: tá mansinho, agora tá bonzinho, dá até a paz do Senhor. Preciso de ver como é que mudou. Nada que uma chibata de Jeová que não resolva. Se você entrar por esse caminho da demonstração da palavra de Deus, Deus vai te exaltar. Deus vai te dar vitória. Vai melhorar sua igreja, melhorar seu povo, vai melhorar você como membro. E você vai ser uma pessoa em paz. Não vai ficar nessa vida de Saul, aflito, afligido, perturbado e perturbando os outros. Deus vai dar paz no seu coração. E você vai abençoar os outros também, que você não vai perturbar mais os outros, igual você perturba. A conclusão diz assim: a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus, desfrutaremos da verdadeira felicidade em Deus. Tem muita gente, irmão, que prega a Deus, mas não tem a felicidade dele. Vive perturbado e perturbando os outros. Que venhamos atentar para o ensinamento dessa lição, humilhando-nos na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Se você esteve conosco nessa escola bíblica dominical, no domingo de manhã você estará apto a analisar qual é a origem dos conflitos e discórdias na vida do crente e da igreja. Pessoa que tem muita discórdia, a origem está aqui, você aprendeu. Se você esteve conosco durante todo esses 15, 20 minutos aí de pré-aula de escola bíblica dominical, você vai aprender a mostrar que o crente não pode flertar com o sistema do mundo. Não dá para trabalhar na casa do Senhor usando as estratégias mundanas. Você também compreenderá que a autorrealização não pode vir em primeiro lugar em nossas vidas. Primeiramente Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus possa lhe abençoar, que você possa ter uma escola bíblica dominical no dia 7 de setembro abençoada, e até mais uma próxima pré-aula. Que Deus assim vos abençoe.